Fala, minha gente! E aí, Como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, desculpa pelo atraso, estamos atrasados aqui. Nunca atrasamos as nossas lives, mas hoje a correria foi grande, tá? Apesar de ser feriado, né? Não sei vocês por aí, mas aqui o negócio não parou. Não agarrado. Ai, gente, vamos falar hoje sobre plantas, né? Um universo que eu tenho certeza que todo mundo que faz vaso de concreto gosta, né? Acho que o motivo, inclusive, de muita gente ter vindo para esse lado de cá são, né, o fato de gostar de plantas, né? Pelo menos foi assim com a gente, né? Foram elas que trouxeram a gente para o universo aqui do artesanato e são as grandes responsáveis, né, por a gente estar fazendo isso aqui hoje. Boa noite, gente, para Rafa, para Velas Flora, Ana Paula, que legal, Anne, Jennifer, sejam muito bem-vindos, pessoal. Vocês gostam de planta? Comenta aqui pra gente. A gente hoje tá aqui na nossa selvinha, né, escondidinhos aqui, a gente trouxe várias coisinhas legais aqui para inspirar vocês também, né, para trazer ideias legais aqui para vocês. Hoje a ideia é bater um papo aí sobre plantas, especificamente para vasos de concreto. Porque existem alguns mitos, né? Existem muitas dúvidas sobre que plantas a gente usa nos vasos de concreto, como que a gente coloca essa planta, né? Para evitar problema, né? Para cuidar melhor e tudo mais, orientações que a gente pode passar para o cliente. Todo esse universo aí traz bastante dúvida, então a gente achou que fosse um tema bem interessante para a gente conversar com vocês aqui hoje. Esse tema já foi pedido algumas vezes aí pra gente, então hoje a gente vai conversar um pouquinho. Charles, boa noite. Jennifer, boa noite. Dona Cactus Vasos e Plantas, boa noite. Que legal, gente. Gente, só lembrando aqui, tá, que essa semana a gente falou de várias coisas legais aqui no nosso Instagram. A gente falou, todo dia a gente traz um tema novo para conversar com vocês, seja no feed, seja nos stories, todo dia tem conteúdo legal. Essa semana a gente já falou sobre moldes, a gente já falou sobre impermeabilização. Me ajuda aí, o que mais que a gente falou? Moldes, impermeabilização e... Aí tem mais coisa, não tô lembrando agora, mas assim, todo dia a gente tem bastante conteúdo legal, fica salvo nos nossos destaques, tá? Como temas da semana, então se tu quiser conferir o que tá rolando essa semana é só dar um pulinho aqui no nosso perfil, mas toda semana vai mudando, então toda semana vocês vão conferir coisa nova. Quem não segue ainda, quem tá no YouTube aí de repente vendo e não segue a gente ainda no Instagram, vem pra cá, tá? E quem tá aqui no Instagram também quiser conhecer o nosso canal no YouTube, também é Par de Vaso Ensina. Pra quem é novo por aqui, né, aproveitar para se apresentar, eu sou a Ariadne, desculpa, amor. A gente tem aqui o Par de Vaso Ensina, que é um projeto, né, que nasceu aí da nossa vontade de compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu em alguns anos aí fazendo vasos de concreto, tá? A gente tem uma marca de produtos em concreto que se chama Par de Vaso e a gente assim passou por muitos perrengues e muitas dificuldades aí no começo, como imagino que muitos de vocês também devam estar passando, né? Claro que muitos desafios hoje em dia também, né? Isso sempre vai ter. Mas a gente quis trazer um pouquinho de tudo que a gente passou para encurtar o caminho de vocês, assim, porque eu tenho certeza que com muitas coisas que a gente aprendeu, a gente pode trazer aqui de lição para vocês não precisarem errar, pelo menos nas mesmas coisas que a gente errou, né? Então a gente tem esse perfil aqui no Instagram, a gente tem canal no YouTube com várias dicas, aí desde o processo em si, né, quanto dica de empreendedorismo, dica para vender, tudo que envolve o universo dos vasos de concreto, tá bom, gente? Inclusive as plantinhas, né? Inclusive as plantinhas, é claro, Vamos começar aqui a falar um pouquinho, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade pra gente trocando ideia aqui no chat, como a gente tá aqui na nossa selvinha, eu tô olhando aqui mais de perto os comentários, né? Então a gente vai trocando ideia. Mas vamos começar falando, né, gente, que existem muitos mitos, né, sobre que plantas a gente pode usar nos nossos vasos de concreto. Existe muito a questão de usar, de repente, só cactos e suculentas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso ou se vocês também percebem isso, ou que isso acontece com vocês também. Mas até que esse mito, ele na verdade, ele tem um embasamento, né? Ele tem um motivo, assim, não tá de todo também, né, errado. Porque o que acontece? Quer falar um pouquinho?
É porque a relação do material, quando a gente fala vaso de concreto, né? Se a gente estivesse simplesmente pegando um vaso de concreto aí, que saiu da produção e colocasse uma planta ali dentro, né? Ele funcionaria aí da mesma maneira, né? No quesito da umidade, como um vaso de barro, por exemplo, né? Que não passou por nenhum processo de impermeabilização. Então, consequentemente, esse material vai absorver qualquer água que tu coloque ali, né? Então, na questão das regras, isso realmente pode influenciar, né? Se você tem uma planta aí que precisa de um pouco mais de rega, né? Que ela precisa uma rega mais frequente, você vai fazer essa rega da planta e o vaso, no caso, se não tivesse nenhum acabamento, ele acabaria roubando um pouco dessa água da planta, né? Não deixando toda essa água disponível para ela e, consequentemente, essa planta não ficaria mais saudável, né? Então, por isso que num primeiro momento, né, as pessoas tendem aí a querer trabalhar, né, ou acreditar que o vaso de concreto aí vai servir só para cactos e suculentas, já que esse tipo de planta, né, não vai precisar de uma régua pode ser uma régua mais espaçada, né, não vai precisar com uma frequência muito grande de régua, né, se você errar um pouco nessa mão da régua também, regar um pouquinho de menos, um pouquinho de mais, o vaso vai ajudar nisso, né. Então faz sentido se você pensar no material, né, e pensando num vaso aí que não foi feito nenhum acabamento, né? Realmente ele se comportaria dessa maneira, ele ia absorver água e poderia estar roubando a aguinha das plantas e por isso a gente usaria aí então mais os cactos e suculentas, né? Mas como, né, nosso caso aqui, e acredito que seja a maioria dos casos de vocês aí também que já estão produzindo vaso há algum tempo, a gente faz um processo de impermeabilização nesse vaso, né? Então, dependendo do produto que você está usando aí para fazer esse processo, ele pode tanto diminuir bastante essa absorção, né? Não completamente, ele pode não estar agindo como um impermeabilizante, né? Como é o caso dos hidrofugantes, que eles vão diminuir muito a absorção da água, né? Mas não vão ficar 100% impermeável. Já não vai influenciar na rega da planta, por exemplo, né? E se você está usando um impermeabilizante mais eficaz, aí vai ficar 100% permeável, né? Como se fosse qualquer vaso aí de plástico ou qualquer outro material aí que não absorva água. Verdade. Então, pensando nisso, né, quando a gente faz um processo de impermeabilização de alguma maneira aí, independente do produto, a gente já está riscando esse mito aí, né, quebrando esse mito aí que o vaso de concreto funciona aí só para suculentas e cactos. É isso aí, já começamos quebrando essa ideia, né? Porque assim, ó, para quem tem pouca experiência com plantas, né, vale explicar um pouquinho assim também que quando a gente está pensando em cuidar bem de uma planta, a escolha do vaso ela é tão importante quanto o próprio substrato, quanto a iluminação adequada, né? Porque o material do vaso ele vai influenciar nesse pequeno ambiente, né, da planta também. Então por isso que é tão importante a gente entender se esse vaso ele é permeável ou se ele é impermeável. Porque se ele for permeável, se ele chupar aí a água, ele vai funcionar de uma maneira. E se ele for impermeável, ele vai funcionar de outra, né? Se ele for permeável, a água vai rapidinho sumir ali, talvez não dê tempo dessa planta tomar a aguinha que ela precisa, né? E quando ele é impermeável, como a água ela não vai penetrar nesse vaso, se ele não tiver furo, pode ser que a água fique empoçadinha ali dentro, e se ele tiver, pode ser também que ela passe muito rápido, né? E que nem dê tempo para a planta absorver. Então tem todos esses fatores aí para a gente pensar, né? Já estou surgindo algumas dúvidas aqui sobre impermeabilização. Quer responder, Marcos? Manda lá. Deixa eu ver aqui. A Sônia está perguntando se deve impermeabilizar sempre. E o Charles em relação ao tempo de duração do hidrofugante. Referente à impermeabilização, a gente acredita que deva impermeabilizar, porque além desse contato com a água mais controlado, ele também vai fazer com que o teu vaso aí tenha uma aparência que vai ter uma durabilidade, né, maior do que se você não fizer nenhum acabamento, né? Principalmente como a gente está falando com planta, né? É muito normal a gente numa régua, aliás, sem querer deixar vazar um pouquinho dessa água, né? Molhar demais, escorrer essa água suja, né, com areia, e acabar manchando o vaso, né, sujando a tua peça, né? É muito comum também aparecer alguns tipos de mofos, aí, fungos, como o vaso vai estar muito úmido sempre, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente acredita que para fazer algum processo de impermeabilização realmente seja interessante, né? Deixa eu cortar para lembrar também que quando o vaso não tem nenhuma proteção e ele está o tempo inteiro recebendo água ali, talvez ficando muito tempo úmido,
o vaso de concreto ele também pode acabar ficando meio manchado, porque aquela água ela vai estar num processo de entra aquela água, mas sai mais ou menos, daqui a pouco vem mais, enfim, podem ocorrer algumas manchas que não ficam muito legais aí no vaso também, né? A questão da fluorescência também, né? Se você já conhece esse efeito, né? Isso tem é bastante comum em vasos de barro, né? Começa a formar aqueles cristalzinhos, tipo um salzinho por trás, por fora do vaso, né? Fica uma mancha branca, né? Quando a gente não faz um processo de impermeabilização, a probabilidade de acontecer a fluorescência é bem maior também. E isso parece, assim, no primeiro momento só uma questão estética, né? Que tudo bem, se ficar uma manchinha, ok, se não te incomodar, tudo bem. Só que isso também é uma questão estrutural, tá, gente? Não é só uma questão no visual do vaso. Quando o vaso começa a sofrer aí com esses... como é que a gente pode chamar? Esses problemas aí que interferem na estrutura, né? No corpo físico do vaso mesmo, quando a gente tem essas interferências, o próprio vaso acaba ficando um pouco mais frágil, né? Dependendo do traço que você está usando, se você já não está com um traço muito resistente, se você já não está usando um cimento, por exemplo, que tem como característica uma resistência ao contato com a água, né? Esse contato direto com a água pode acabar trazendo danos aí para a estrutura do seu vaso. Ele pode começar a desmanchar, né? Pode começar a dar algum problema também. Então, impermeabilizar a gente sempre indica por causa disso também. É isso aí. Qual foi a outra dúvida? Em relação à durabilidade do hidrofugante. Vai depender do produto que você está usando, tá? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu tenho visto aí, a maioria deles em torno de 6 meses o fabricante te dá a garantia, né? Depois disso, dependendo da condição que você está usando, né? Dependendo da condição que esse teu concreto vai estar exposto, né? Você vai precisar fazer uma reaplicação para que ele tenha 100% da capacidade, né, de hidrofugante dele. Isso não quer dizer que depois de 6 meses ele vai começar a passar água normal, né? Ele vai diminuir a potência dele, né? Mas vai depender do produto, tá? Tem impermeabilizante aí que dura anos, 6 meses, geralmente não passa muito disso, tá? Mas é engraçado falar disso, né, amor? Que a gente acha às vezes que impermeabilizou é pro resto da vida. Isso, mas isso é uma coisa que a gente tem já na gente, assim. Da gente do brasileiro, né? Faz uma vez, nunca mais tudo, faz né, manutenção. gente? Quem é que faz manutenção, por exemplo, em pias ou tampos de mármore ou de alguma pedra, né? A gente acha que botou ali e deu, tá impermeabilizado pro resto da vida. Não, geralmente também é de 6 meses, tudo tem validade nessa vida, minha gente. Tudo tem alguns validade. aí que eu já ouvi falando, né, de pedra, de granito, que dão garantia de 3 anos contra a impermeabilização. Não sei se é muito, se funciona, deve ter uns asteriscos aí com algumas cláusulas, né? Mas a maioria dos produtos que eu vejo, tá, de várias linhas, tá, tanto para pedra, para concreto, para tudo, geralmente vem escritinho, geralmente vem pequenininho, né, que a gente não percebe, lá no cantinho o tempo de, às vezes não tem nem na embalagem isso, né, tu vai ter que procurar na ficha técnica do produto ou falar com o próprio fabricante, porque realmente não é uma informação que está em qualquer lugar aí. Geralmente elas ficam entre 6 meses e 1 ano. Então vale dar uma conferidinha, né? Mas assim, para conhecimento mesmo, né? Dificilmente alguém vai vender e vai pegar de volta para impermeabilizar, mas é mais para conhecimento de saber quanto que dura esse produto, né? A Pamela está perguntando, depois de quanto tempo de impermeabilizada a peça, né? Ela pode plantar. Vai depender do produto também que você está usando, né? Vai ter produtos... Geralmente acho que tem uma orientação, né? De tempo de... Isso. Depois que tu aplicou, quanto tempo para usar a peça. O hidrofugante, se eu não me engano, são 24 horas depois. Tu já pode... Agora eu não recordo mesmo. Acho que é menos que isso, tá? Eu acho que são 8 horas depois da aplicação, tu já pode aplicar a planta. Tem que conferir na embalagem, tá? É claro que ele não vai falar na embalagem que é pra te plantar, né? Ele vai falar ali depois de quanto tempo tu pode usar o material que foi aplicado, né? Por exemplo, como ele tem ação para ser resistente à água, ele vai te dizer que depois de X horas você já pode botar esse produto em contato à água, que ele já vai ter a ação dele, né? Então esse é o tempo, né? Não vai estar lá quanto tempo depois você pode botar uma planta, né? Não existe essa informação. Quanto tempo depois que você já pode submeter ele aí ao contato de líquidos, no caso, tá? Eu vou dar uma conferida ali depois, tá? Mas se eu não me engano são 8 horas. Mas tem outros produtos aqui, por exemplo, que a gente usa em alguns vasos a gente faz alguns vasos que são para plantas de corte, né? Que vão ter água dentro, não vai ter terra, né? Vai ser água ali dentro. Algumas fontes que a gente faz aqui também, a gente já usa outros produtos aí, né, desde resinas até outros tipos de impermeabilizantes que precisam até de 72 horas para fazer o processo de secagem para depois poder estar em contato com a água, né? Então vai depender do produto. Essa informação vem na embalagem, tá? Essa informação tem que vir depois de quanto tempo de aplicação que você já pode submeter esse produto aí a líquidos, né?
E é bem importante seguir isso, porque se a gente submete a peça à água antes dela estar pronta, né? Antes dela estar preparada para isso, pode ser que o efeito acabe não acontecendo, né? Tinha uma embalagem do profilete. Eu guardei. Guardou? Guardei. Tinha uma aqui perto. Mas essa informação não tem, porque eu ainda li essa semana as informações certinhas. Acho que eu peguei na ficha técnica dele, então, se eu não me engano, são 8 horas. Mas dá uma olhadinha que é tranquilo de encontrar, tá? Até agora me lembrei de uma coisa legal pra gente conversar, que é o seguinte, por que a gente fala tanto de ter uma peça resistente para um vaso de concreto, né? Talvez possa passar aí quem tá começando, ou quem tá tendo o primeiro contato com o nosso tipo de conteúdo aqui, pode ser que pense assim, poxa, mas é só um vasinho, né? Será que precisa? É só um vaso, será que precisa se preocupar com resistência, se preocupar com tantos detalhes, né, que a gente fala, né? E isso é muito importante, gente, é justamente por a gente usar o concreto nesse caso como um vaso que a gente precisa ter tanto cuidado. Quando a gente está usando aqui o concreto num vaso, a gente está submetendo ele aqui a uma situação muito específica, que é a gente está colocando terra, né, substrato dentro dele, a gente está mantendo esse vaso constantemente em contato com a água, dependendo aí da quantidade de regas, né? E a gente ainda tem aqui um serzinho vivo aqui dentro que trabalha também, né? Ele tem raiz, é um ser vivo, ele se movimenta e tudo mais. Geralmente esse tipo de peça pode inclusive ficar no tempo, assim, então está exposto a tudo isso, sol, chuva e tudo mais. Então a gente tá colocando esse concreto numa situação complicada aí, né? Inclusive dentro da engenharia civil, né? Esse tipo de aplicação para o concreto é considerado um ambiente agressivo, Olha né? só. Ele é considerado aí, a gente podia comparar esse tipo de situação do concreto, por exemplo, como situação de pilares, né? Que vão estar aí no subsolo, então vai estar abaixo do nível da terra e vai estar em contato com a água, né? Então, dentro da construção civil, esse já é um tipo de concreto que precisa de algumas atenções para ser produzido aí, porque senão ele vai dar problema, né? É a mesma situação que a gente está enfrentando aqui. Se a gente fizer de qualquer jeito, vai dar problema. Esse vaso vai manchar, esse vaso pode começar a desmanchar, né? Pode dar aí vários problemas, aí, várias patologias aí para o nosso vaso. Uma coisa bem interessante é que quando a gente faz às vezes a gente faz, né? A gente já testou muita coisa por aqui, a gente já teve alguns problemas, como a gente já contou em outros vídeos aí pra vocês. Às vezes a gente faz os vasos e acha que eles estão perfeitos, estão lindos, estão maravilhosos. Aí passa algum tempo, né? Tá tudo certo, o vaso tá lá, ó, os trinques. A gente vai lá, coloca uma plantinha e começa a regar. De um dia pro outro esse vaso começa a rachar. Porque já mudou, né, gente? Já mudou o ambiente, ele já não tá mais só concreto ali, ele tá com várias coisas interferindo ali na estrutura dele. Então, é por isso que é muito importante a gente entender, né, como que o concreto funciona, entender o próprio funcionamento da planta, da interferência da água. Por isso que a gente é tão, assim, cuidadoso, tá, com essa questão da resistência. Porque realmente é uma linha bem sutil aí, tu precisa ter conhecimento para não ter problema, né? Porque é muito chato, né, gente, a gente vender um vaso e que dá problema depois. Então, é por conta disso que a gente se cerca aí de tantas coisas, né? Deixa eu falar aqui que o pessoal tá elogiando as nossas plantinhas. Já vou apresentar aqui para vocês algumas, ó, pra gente falar um pouquinho sobre elas. Separei aqui alguns vasinhos que a gente tinha pronto aqui em casa, né? Uma rotatividade, às vezes tem um, às vezes tem outro, vai voando por aí, né? Mas aqui a gente tem um vaso bowl concreto com uma era do cabo, que é uma plantinha... A gente chama de era, mas é uma edera, o nome dessa planta. Mas popularmente era, né? E assim, é uma plantinha bem resistente, a gente adora trabalhar com essa planta. Legal. Já vamos falar com vocês de tipo de planta. Deixa eu apresentar a galera aqui um pra essa. Só com essa maminha, mano. Deixa eu só apresentar elas aqui pro pessoal. Essa foi a edera, conhecida como a era do cabo, né? Existem vários tipos de era, né? Esse daqui é um tipo, é o que a gente acha mais legal, mais resistente dentro das eras aí. De todas elas. Aqui a gente tem cactinhos e suculentas. Que a gente ama também. Quem não gosta, né? Olha que lindo. Separei só alguns pra gente falar aqui um pouquinho, ter alguns exemplos, né?
Aqui também tem outro cactinho. Nossa, faz eu acho que uns 2 anos que ele tá nesse vaso aqui, sabia? Esse aqui faz bastante tempo. Faz Era só um muito tempo. pouquinho, a gente botou ele bem pequenininho. Verdade. Já E tá traz bem a grande. nossa lindona aqui, que é a pileia. Que também é uma plantinha assim, que apesar de ser uma folhagem, né, e mais exótica e tal, ela é bem resistente, porque é uma planta que não curte ficar úmida, né, ela gosta de um pouquinho menos de água, então é uma planta bem legal pra gente trabalhar. Que bom que vocês gostaram, né, que tanta lindeza. E a agora curiosidade, sim... né, pô? A gente falou que a gente tinha aqui cacto e suculenta. Na verdade, o cacto também é uma suculenta, né? É bom falar, é verdade. A gente sempre fala cacto e suculenta, mas na verdade os dois são da mesma espécie, tá? Aí fica mais fácil a gente falar assim, porque todo mundo já conhece assim. Mas só para vocês saberem, cacto e suculenta, os dois são suculentas, tá? É verdade. E agora sim, para vocês entenderem também, né? Olha só quantas opções diferentes a gente tem aqui, né? Isso é legal agora da gente conversar um pouquinho, né? Desmistificar essa questão só das suculentas aí nos vasos de concreto, né? Porque como a gente explicou aí no comecinho da live, a partir do momento que a gente impermeabiliza essas peças, a gente tem peças aí que vão funcionar praticamente como outros materiais que a gente tem que são impermeabilizados, né? Como o plástico, por exemplo, né? Impermeável, o plástico é impermeável. Impermeável, isso. É claro que são materiais diferentes, mas assim, tecnicamente eles funcionariam da mesma forma. Então a gente pode encarar um vaso impermeabilizado assim. E quando a gente entende isso, a gente não tem mais limitação de que tipo de planta a gente coloca. Porque assim como a gente colocaria qualquer tipo de planta num vaso de plástico, nesse caso a gente consegue colocar também qualquer tipo de planta nos nossos vasos de concreto, tá? Claro que quando bem impermeabilizados, né? Senão daí não vai ter jeito. Daí se o vaso ele chupar muita água aí, a gente realmente vai ter que pensar numa plantinha que aguente isso, tá? Deixa eu ver aqui o comentário da galera aqui. Opa, fugiu aqui. Mas acho que a galera tá perguntando sobre furo e sem furo, né? Bem legal, a gente já entra nisso também. A primeira coisa que é legal, quem não sabe ainda entender, é que a gente chama de vaso as peças que... Tem furos, né? Que tem furo. Ó, a gente tem uns sem furos aqui e uns com furos. Tem alguns com e outros sem. Se olhar pra ver que eu não lembrava. Deixa eu ver se consigo virar aqui. Vai cair terra aqui. Mas enfim, tem furo. Tem alguns com e tem alguns sem. A gente chama daí de vaso quando a peça tem furo, corretamente, né? Claro. E de cachepô quando a peça não tem furo. A gente até fez um post esses dias sobre isso, né? Cachepô é uma palavra que vem do francês aí, né? Que significa esconder o vaso. Então a função do cachepô é esconder o vasinho de plástico que é feio, aí tu bota um negócio mais bonitinho e bota ele. Exatamente. Tá. Peraí que tem que ter a manha pra tirar, né? Ó, esse vaso aqui da Play, a gente tá como um cachepô. Olha só, a gente tá com vaso de plástico encaixado dentro do vaso de concreto. Olha só que legal. É bem mais simples, né? Bem mais fácil, não precisa transplantar essa planta, né? Até interessante quando você começar a fazer os seus vasos de concreto, você já pensar nos tamanhos de vasos de plástico, né, já existentes e mais utilizados por aí, para a pessoa que for comprar, ela já encaixa o vasinho ali dentro e tá tudo certo, né? É mais fácil, é um processo mais tranquilo. Então isso é uma coisa bacana de pensar também. Isso é muito legal, assim, da praticidade e dessa questão de não precisar transplantar a planta, porque a gente tem plantas que são um pouco mais sensíveis a essa questão do remanejo, né? Do remanejo. Oi, Celinha, Celi, nossa cachorra que apareceu na live. Vem, Celi, vem. Que foi, Breta? O que tu quer? Quer falar de vaso? Lindona. Tem plantas que elas realmente ficam estressadas quando a gente faz transplante, assim, quando a gente mexe muito nas raízes, ou às vezes quando a gente quebra sem querer alguma coisinha, né? Então isso é legal também para muitas plantas que não curtem ficar mudando de vaso, assim, replantando. Aí, a pessoa tem a técnica, tem a habilidade, beleza, dá pra fazer, né? Mas no começo, assim, quando tu não tem muitas manhas de fazer isso é bacana também, né? Você não vai estar mexendo ali na planta, principalmente quando ela é muito novinha, né? Uma planta muito nova, aí você pode acabar sem querer. Tem espécies específicas também que não curtem muito assim que mexe. Ela gosta de ficar quietinha lá delas. Tem umas suculentas pendentes que é só tu encostar e já cai a folha, por exemplo. Tu vai pegar uma planta dessa para replantar no vaso de concreto, vai perder metade da planta, né? Então, se ela já tá com cachepô ali, só encaixa
e tá tudo certo. A Sueli aqui tá perguntando, ó, se a gente planta nos vasos sem furos. Vamos falar então do sem furo primeiro, do sem furos primeiro, os cachepôs, né? Como vocês viram aqui, tem toda essa questão da praticidade de já encaixar. Então, assim, a princípio nem haveria necessidade da gente plantar direto no vaso, tá? Só que o que a gente tem que avaliar? Em alguns casos a gente planta, tipo esse daqui, ó. Esse aqui tá plantadinho direto no vaso, ele não tem furo, tá? Mas por que nesse daqui eu consigo plantar? Por que eu acho que rola aqui nesse caso? Esse vasinho aqui, ó, ele é um vasinho que ele é pequenininho. Então, assim, ele tem pouca área aqui de substrato, pouca área para ficar molhada muito tempo. Então a água dele ele seca bem mais rapidinho, sabe? A mesma coisa acontece nessa era aqui, ó. Ela também tá plantada direto no vaso, não tem furo, tá? Eu não vou virar muito que vai cair aqui. Não tem furo. Mas por que nesse formato especificamente eu planto? Porque ele tem uma área muito baixa aqui, ó, de substrato, não é uma camada muito grossa que vai ficar muito tempo encharcada. Essa questão é legal a gente pensar, porque ele vai secar rapidinho, sabe? Eu não plantaria, nem recomendaria plantar direto num vaso sem furo, com essa altura toda aqui, ó. Porque vocês imaginam ali a água que pode ficar acumulada aqui embaixo. A parte de cima vai secar, mas aqui no fundo provavelmente vai ficar muito tempo úmido, muito tempo molhado, né? Então assim, acho que vasinhos pequenininhos e vasinhos baixos é tranquilo da gente plantar direto. Mas vasos com uma quantidade muito grande de substrato eu acho muito arriscado, tá? E também tem a questão, assim, da experiência da pessoa, né? Porque o vaso sem furo, uma pessoa que não tem muita experiência pode acabar colocando água demais e essa água demora muito, né, a secar, evaporar, prejudicando aí uma planta como uma suculenta, por exemplo, que não gosta de ficar molhada, né? Então, assim, também vale avaliar essa questão. Se a pessoa ela é iniciante, se ela já tem um pouquinho de experiência, se é a primeira planta dela, se não é a primeira planta dela, né? A gente aqui no nosso caso sempre tem uma conversa com o cliente, assim, às vezes o cliente mesmo já vem com a demanda de querer com ou sem furo, mas quando ele não fala, a gente também dá uma perguntadinha para entender o que é a melhor opção para ele, sabe? Assim, ó, dá pra plantar por sem furo também? Dá super, assim, nada impede, só que a gente tem que tomar cuidado com essas questões, assim, o ideal é que a pessoa tenha um pouquinho de experiência. A técnica de rega já vai ser diferente, né? Diferentemente de um vaso com furo, onde você vai fazer, se você errar na mão, né, botar muita água na hora de regar, o furo tá ali para isso, né? O excesso de água vai acabar escorrendo lá para baixo, né? No caso de um vaso sem furo, né, se você faz essa rega e passa um pouquinho, você já vai ter que esperar um pouquinho, aí, sei lá, uma horinha depois, eu acho, mais ou menos, né, para essa água uma horinha pelo menos. Para o solo absorver bem essa água, depois você teria que vir e tombar esse vaso, né, para tirar esse excesso de água, né? E aí, dependendo do vaso, se você tem alguma decoração, nesse caso aqui tem casquinha de arroz, né, já ia complicar também, né? Toda vez que você virasse ia cair essa sujeira, né, ia sujar. Então, é como a Ari falou, a questão da experiência da pessoa, né? Se ela entendeu, se ela sabe que ela colocou água demais, ela vai ter que fazer esse processo aí de virar o vaso para tirar esse excesso, porque senão pode até acabar apodrecendo aí, né, a raiz da planta, né, a gente perdendo uma planta por causa de um excesso de rega, né? Porque olha só, outra coisa também, né, como vocês viram aqui, ó, o vasinho que encaixou aqui dentro, ele é bem menor do que o próprio vaso, né? Então a gente tem uma diferença, mostra só ali mais ou menos, dá pra ver, né? A gente tem uma diferença na altura. Se sobrar água, se for água demais aqui nesse aqui, essa água ela não vai estar no substrato, ela vai estar nesse espacinho que sobrou aqui entre o vaso e o cachepô, né? O vaso está funcionando nesse caso aqui, além de cachepô, como um pratinho de água ali embaixo, né? Onde essa água vai cair e vai ficar depositada ali, se tiver um excesso, né? Ela vai acabar pingando lá para a parte de baixo do vaso. Mas como ele ainda não encosta, esse vaso plástico aqui, ele não encosta lá no fundo do vaso ainda, então tem essa ressalva aí, né? Dependendo do vaso, dependendo como esse vaso encaixar dentro do seu cachepô, porque às vezes ele encaixa e vai até o fundo mesmo, né? Aí a água que cair ali vai ficar em contato, né? Mas esse caso aqui ele não encaixa até no fundo, por exemplo, ele fica um pouquinho mais alto ali. A Sueli falou uma coisa legal também, que vem muito de encontro com isso,
que é assim, aqui a gente tem esse espacinho que poderia ser também uma camada de drenagem, né? Nos vasos aqui que a gente planta diretamente no vaso. É bem legal a gente fazer isso sempre que possível em todos os vasos, basicamente, né? Que pode ser aí pedrinha, furo, né? Pode ser isopor picado, argila expandida, pode ser várias coisas que façam a função de ter aí uns 2 dedinhos aí no fundo do vaso, que é uma área de segurança aí, né, para o substrato, a terrinha ali não ficar em contato direto com uma água em excedente que possa ficar ali no fundo, né? Então ela ajuda, se tiver furo ela vai ajudar a sair melhor, e se não tiver furo vai ficar uma área ali que não vai facilitar aí de repente apodrecer uma raiz. Então é bem legal a gente lembrar da drenagem mesmo, Sueli. E a gente tem aí daí também depois os vasos com furo, né? Que aí a gente chama de vaso mesmo. E esses aí, na verdade, são pau pra toda obra, né? Acho que esses aí a gente sabe que não tem... Assim, é muito difícil, né? A gente ter algum problema em relação à rega quando a gente tem um vaso com furo, porque a água, ela drena, né? Ela sai toda pelo furinho, a água excedente. Então, dificilmente tu vai matar ela aí por umidade demais, né? Porque a água vai sair ali. Por excesso, né? Por excesso. Aí tem toda a questão essa daí é boa para todo mundo, para quem tem prática ou quem não tem, né? Daí, no nosso caso, a gente só tem que se preparar para fazer esse furo nos nossos vasos de concreto, né? Se vocês quiserem ver depois no nosso feed, tem um vídeo da gente mostrando como a gente faz os nossos furos aqui, tá? Hoje a gente faz opcional, né? A gente não fura todos os vasos. A gente faz depois por isso, na verdade, né? É verdade. Dá pra gente já fazer esse furo no processo de produção do vaso, né? No próprio molde você já deixar esse furo preparado ali, aí todos os seus vasos vão sair com furo. A gente não acha interessante porque a gente quer dar essa opção pro cliente, né? Tem muita gente aí que não quer usar um pratinho com um vaso desse, né? Porque na verdade nem combina, né? A gente até fez algumas opções aqui dentro dos modelos que a gente trabalha, pelo menos, né? A gente não achou interessante trabalhar com pratos, né? Mesmo que fossem pratos de concreto aí. Então, se o cliente vai botar esse vaso em cima de um móvel, né? Ou em cima de uma mesa, né? O fato de ele não ter furo ajuda também. E essa questão do pratinho, né? Um coisinho lá. Lembrando que essa questão do pratinho, ela é super opcional também, né, gente? A gente testou e não curtiu tanto esteticamente aí o visual com as nossas peças. Mas se tu acha que vale aí no teu caso fazer pratinho de concreto para os seus vasos também, tá tudo certo, tá? Isso é uma questão realmente de gosto, beleza? Contem aqui pra gente nos comentários, gente, o que vocês preferem, os vasos ou cachepôs? Escreve aqui pra gente, vaso ou cachepô? Ai... a gente, assim, particularmente aqui como quem gosta muito de planta, e tem muitas plantas aqui, a gente, assim, basicamente usa muito mais com furo do que sem furo, né? Mas tem casos que a gente ainda prefere sem furo. Mas né? pela quantidade de planta que a gente tem mesmo, né? Porque se for facilita. parar para controlar, né, a regra de cada uma que você está colocando, demora muito mais, né? Então o que a gente faz? A gente pega, bota elas num lugar onde pode molhar, pode escorrer essa água, né? Passa a água em todas ali, deixa cair o excesso e depois bota elas de volta no lugar onde elas vão ficar. Isso é uma dica legal também para você dar para a pessoa, caso, como eu falei ali, uma situação onde ela tem esse vaso dentro em cima de um móvel, né? E não quer molhar esse móvel, faz a rega, né? Em um lugar onde pode molhar, em cima de uma pia ou qualquer coisa, e depois deixa esse excesso de água escorrendo ali, né? Para não manchar o móvel. Depois de 1 hora, 2 horas aí, você pega e bota o seu vaso de volta lá em cima do móvel, que não vai ter problema, né? A gente dá essa dica aí sempre para quem já sabe que a pessoa vai usar esse vaso em cima de algum móvel, alguma mesa que não pode molhar, né? A galerinha tá agitada aqui hoje, gente. Tá bem dividido aqui entre vaso e cachepô, tá? O pessoal tá falando que os clientes também preferem vaso e tal. Aqui pra gente também, assim, ó, é bem dividido também, tá, gente, na questão dos clientes. Uma parte gosta, outra parte prefere outro. É que também vai muito da experiência que a pessoa tem, né, com os vasos. Às vezes a pessoa tá mais acostumada de um jeito ou de outro e acaba optando por isso, por segurança mesmo, né? Mas é legal da gente falar que não existe um certo e errado, né? Às vezes as pessoas são muito, como é que fala?
são muito firmes em ter um lado, não, tem que ser assim ou tem que ser assado. Na verdade, dependendo aí do jeitinho, tudo dá pra fazer. É claro que tudo tem aí os prós e contras, mas não quer dizer que não dê pra fazer, né? Tem vários vasinhos pequenos aqui pra dentro de casa que a gente deixa sem furo mesmo, que é essa questão que o Marcos estava falando de não molhar as coisas, né? Aqui atrás, por exemplo, a gente tem uns vasos grandes, ó, que estão de... Obrigada. Não precisa. Esses vasos grandes aqui, eles estão de cachepô, porque são vasos que estão dentro de casa, então a gente não fica o tempo inteiro cuidando se vai molhar ou não vai molhar, né? A gente, na verdade, para facilitar a vida aqui, a gente pega um dia da semana, tira todo mundo dentro dos cachepôs, os grandes pelo menos, né? E coloca na rua e dá uma boa mangueirada, depois traz todo mundo de volta. Mas é claro que todo mundo tem que ver o que cabe aí na sua rotina, né? Gente, se tiverem mais dúvidas, pode mandar aqui, tá? O pessoal tá perguntando aqui, a Pamela tá perguntando, que ela tá comentando, na verdade, que ela faz os pequenos sem furo e planta direto nele, com drenagem. A gente também faz dessa forma, Pamela. Gostou da monstera? Essas aqui são as nossas filhinhas aqui de casa. Tem plantinha aqui que a gente, muito de coração, a gente não vende. Vocês também têm. Quando a gente faz uma foto sem querer que vaza alguma coisa, assim, eu penso, eu quero aquela. Não, aquela é minha. Aquela não vem. Gente, continuem perguntando, tá? A gente vai contar aqui um pouquinho. Deixa eu ver quem é que perguntou aqui. Aqui a gente tem de tudo, cara. A gente tem a monstera, a gente tem guaimbê, a gente tem espada de São Jorge, a gente tem... Qual é o nome disso daqui? Acho que esse aí é o cingônio. Cingônio. A gente tem ali também não é jiboia, aquele amarelo ali, como é que é o nome? O filodendro. Todos esses em vasos de concreto, gente, né? Só pra vocês verem, tem uma variação bem grande. Tem até uma... Como é que é o nome dessa aqui que tá atrás de ti? Bromélia, né? É uma bromélia. Bromélia, que é uma, né? Tem essa flor aqui, ó. Agora sou eu que veio. Todas elas estão em vasos de concreto, gente. Então a variação aí dá pra usar tudo mesmo. É só saber o cuidado de cada planta, né? E prestar atenção no cuidado de cada planta. Por isso que é muito importante também, né, gente? A gente mesmo trabalhando com vasos de concreto, a gente entender um pouco de plantas também. Não tem como não saber. Essa é uma coisa que a gente teve que correr atrás, assim. A gente sentiu necessidade, né? Não precisava no primeiro momento, né? Porque a gente achou que talvez não seria necessário, mas assim que a gente começou a ter uma saída maior, aí os clientes vindo com muita dúvida, eu acho que super vale, né, a gente também ser esse agente educador, assim, né, pros nossos clientes, assim. Porque assim, também, na verdade, se a planta der algum problema, se ela morrer e ficar frustrada... Fica ruim, mesmo que não seja culpa nossa referente ao vaso, né, vai criar uma experiência ruim com o cliente, né? Talvez for uma das primeiras experiências com o vaso dele, talvez ele nem volte a querer ter vasos por causa disso, né? Então esse lado de educar o teu cliente, né? Mostrar conhecimento para ele com o cuidado de plantas também a gente acha que é bastante importante. E também é importante ter o conhecimento para manuseá-las no dia a dia também. A gente aqui tem muita planta e se a gente não entender as características de cada uma, a iluminação que pode pegar, se pode ou não pode sol, a quantidade de regas, se a gente não entender isso, a gente mesmo acaba perdendo o investimento que a gente fez, né? Afinal, a gente compra as plantas, né? Planta é dinheiro aqui pra gente. Então, a gente precisa entender para cuidar e a gente precisa entender também para passar isso para o cliente. E também a gente também precisa entender a planta para fazer essas relações aí com a questão do furo, não ter furo, se a planta é mais frágil, se ela não é. Para atender a necessidade das plantas. Não adianta você estar criando um formato que não funciona, né? Um material com acabamento que não vai dar certo, né? Então, esse tipo de conhecimento a gente adquire através do estudo delas, né? Das plantas. Gente, vocês estão gostando do papo aí? Pode mandar pergunta aqui que a gente vai conversando, tá? Tô de olho aqui no cantinho. Então, assim, já acabamos aí com o mito. Qualquer planta pode, desde que a gente entenda direitinho as características dessa planta, a questão do furo e o sem furo, tá? Se a gente entender tudo isso, gente, não tem limite. E é muito legal, assim, a gente, quando a gente faz vaso de concreto, a gente trabalhar com mais possibilidades. Porque se a gente fica só na suculenta,
Não que não tem problema nenhum, a gente ama suculentas, a gente faz um monte de coisa com suculentas, mas todo mundo que trabalha com vasos de concreto faz vasos com suculentas. Quando a gente consegue abrir um pouquinho mais as possibilidades, a gente está criando aí alguns diferenciais. A gente está trazendo plantas que normalmente as pessoas não veriam, né, em vasos de concreto, como essa pileia maravilhosa aqui, né? Então isso chama a atenção do cliente, isso aí salta aos olhos, né, gente? Uma planta mais, principalmente quando é uma planta mais exótica, mais diferente, tudo mais. É muito legal também tomar cuidado aí dos lugares onde tu compra as plantas, né? Pra te comprar plantas de qualidade, plantas saudáveis, né? Que é muito comum, gente, comprar planta com problema, tá? E aí tu vai perder dinheiro. Só vai conseguir identificar esses problemas depois tu começa a estudar um pouquinho mais sobre elas, né? Principalmente aí tem algumas espécies que a gente sabe que são mais suscetíveis a fungos, algumas espécies que são mais suscetíveis a alguns tipos de praguinhas, né? E muitas vezes a gente indo procurar em grandes garden centers, tá? Procurando essas plantas, já encontrar essas plantas ou com início de alguma praguinha ou algum fungo, ou até mesmo já tomada por essas praguinhas aí. Então, saber identificar elas também vai te ajudar aí a não acabar comprando uma planta aí que vai morrer daqui a pouco, ou vai dar algum problema, ou até mesmo traz uma planta dessa com uma praguinha para tua casa, espalhar para outras plantas aí. Então, estudar plantas acho que vale super, assim. A Lu tá perguntando aqui, a Lu fez uma pergunta bem legal em relação ao nosso nome, que eu quero já chegar lá, mas ela tá perguntando aqui também se a gente adquire semente ou se a gente já compra as plantas para criar arranjos, né? A gente compra todas, assim, 90% das plantas já no tamanho que a gente quer usar, já, sabe? A gente faz vários arranjos, Lu, mas daí assim, eu já compro já na composição que eu já planejo usar, assim, dos tamanhos que eu já preciso, nas cores que eu já preciso. A gente geralmente já compra as plantas maiores, adultas, tipo essa daqui, ela tá pouca coisa maior, né, do que a gente comprou, não tá muito maior, mas a gente não costuma comprar planta pequenininha para ficar cuidando, porque também a gente quer que essas plantas tenham uma rotatividade alta aqui, a gente não quer ficar cuidando desde bebezinho muitos tempos, porque a gente não tem nem condições de atender isso, né? A gente não quer virar produtor. Nossa, né? Já tem um monte de vaso nosso, ainda vai trazer mais vasos para ficar produzindo, pelo menos aqui no nosso cantinho onde a gente está hoje, a gente já tá no limite, né, gente? A última vez que eu contei, tinham mais de 600 vasos com plantas. Isso já faz mais. Medo de contar isso agora. Já faz mais de ano, assim, já deve ter mais que o dobro disso, eu acho. Mas enfim, no nosso caso aqui não é o nosso foco, né, ficar cultivando plantas, mas se for o seu caso, se você tem estrutura, se você está pensando em fazer isso, tá tudo certo, você pode comprar essas plantas menores, porque elas saem mais baratas, né, e você cultivar elas aí para crescer, né, ou até mesmo tirar muda dessas plantas. A gente costuma tirar muda só de alguns cactos e suculentas que a gente conhece aí, que já tem um crescimento mais rápido, né, e que tem, alguns realmente têm uma facilidade aí, com folhinhas você já consegue tirar mudas, né? Então a Ari já pensando aí nos arranjos que ela costuma fazer, algumas espécies a gente tira aqui algumas mudas e faz uma reprodução mais pra gente, assim, né? Especificamente pros que a gente usa mais ali pros arranjos, assim, né? Mas folhagem principalmente, né? Que são plantas aí que são mais sensíveis, né, que a gente mora aqui no sul, né, a gente tá menos 10 graus aqui direto agora, vai começar a esfriar, então se a gente não tiver uma estufa, não tiver uma proteção para essas plantas, a gente pode acabar perdendo essas plantas, né, então a gente nem tem estrutura para estar fazendo isso. Gente, para finalizar aqui, mais duas coisinhas legais a gente conversar. Primeiro aqui Eu falei menos 10 graus, não é menos 10 graus, a temperatura abaixo dos 10 graus. Não, a temperatura abaixo de 10 graus, gente, não é menos 10 graus. Não é tão frio. A Seja Flor perguntou aqui sobre se a gente podia dar algumas dicas de onde aprender mais sobre plantas. E também a Lu perguntou a origem do nosso nome, que é bem legal, que eu acho que a gente pode fechar a nossa live falando um pouquinho disso. Mas de dicas aí de conhecimento, tá? Primeiro que assim, né, gente? Gratuitamente na internet encontra muita coisa, tá? Muita coisa. Mas assim, né? Vai atrás de pessoas que você entenda que sabe, porque tem muita gente falando muita besteira também, né? Então, tipo assim, a gente não é pra fazer propaganda aqui, mas a Carol Costa, né? A gente começou através delas, né? A gente já
A gente já conhecia ela dos programas que ela fazia lá na GNT, de plantas e tal, e depois ela começou a fazer conteúdo para a internet. A gente gosta muito da maneira que ela comunica, né? A gente entende também que ela é uma baita profissional da área, ela entende muito, né? Então a gente fez cursos com ela também, a gente fez uns 2, 3 cursos com ela também. Mas de grátis você já encontra aí muita coisa no YouTube, no canal dela. Tem o Murilo também, que a gente gosta. Murilo Soares. O Murilo Soares também é um cara que ele é mais técnico, assim, mas ele conhece muito de planta. Não, e ele dá bastante dica também, bem tranquila, bem assim, vida real também. Porque assim, ó, é legal sempre tentar conhecer um pouquinho do profissional que tá trazendo aquelas dicas. Tipo, a Carol já estudou muito de planta, ela tem lá as formações dela. O Murilo, ele é, como é que fala? Agrônomo? Não, ele não é agrônomo, mas ele é... Engenheiro ambiental, acho que é. Não sei, o paisagismo, ele é fora do paisagismo. Isso, não, mas e assim, tem anos de experiência aí com plantas. Quando abriu o primeiro curso de paisagismo, se eu não me engano, para curso técnico, né? Ele era aqui de Santa Catarina, né? A primeira escola que começou a fazer o curso mais focado para a formação de paisagistas, ele foi professor, né? Então o cara tem uma bagagem muito boa aí, um conhecimento muito bom aí para passar pra gente também. Acho que é legal conhecer assim, pessoas que têm um conhecimento técnico, mas que passam isso de uma forma legal, né? Mas assim, porque, agora assim, de cabeça foram esses dois que a gente lembrou, mas tem vários, tá? Se você for dar uma... É que eu acompanho tanta gente, mas aí eu não lembro eu não lembro o nome, certinho. eu tô com a cabeça, com o rosto das pessoas aqui. E a gente pode levantar depois pra trazer umas dicas aí pra vocês, né? Separar Pode pra deixar, pensar aqui certinho, porque tem bastante gente que a gente acompanha. Mas assim, é só tomar cuidado mesmo quando tu for procurar informações pra não pegar muita coisa assim que tu vê que a pessoa não tem conhecimento mais técnico, mais aprofundado sobre aquilo ali, de ser meio achismo, sabe? Porque daí o achismo é meio complicado. É legal, é a mesma coisa da gente aqui, né, cara? Ter um respaldo técnico para ter a certeza que a gente tá passando uma informação aí que não pode ser equivocada, né? Sempre procurar entender as coisas, testar, né? Mas só no teste ainda às vezes não é tão suficiente, né? Precisa realmente do embasamento técnico aí. Eu acredito nisso, né? Uhum. A gente precisa ter um embasamento técnico para passar uma informação, para não passar a informação que talvez seja errada, né? E propagar essa informação errada aí para frente, né? Tem muita gente que, eu sempre fiz assim, sempre funcionou e tá tudo certo. Beleza, tá tudo certo para você, mas talvez ensinar dessa maneira e falar que vai estar tudo certo para outra pessoa, né? Não seja tão interessante. Então, por isso é sempre interessante a gente ir atrás de profissionais aí mais gabaritados ou com experiência, né? Para dar esse respaldo mais técnico, né? Além da experiência, né? Mas do técnico também. A Anne tá perguntando aqui se a gente faz os arranjos por encomenda ou também vende aleatoriamente, se faz para vender aleatoriamente. Os dois casos, tá? A gente tem vasos que a gente já deixa pronto, vira e mexe a gente posta, oferece e tal, mas a gente também faz as coisas por encomenda. Às vezes a pessoa quer um vaso com uma determinada planta, se a gente tiver condições de a gente conseguir, a gente também faz, tá? Gente, agora acho que então pra gente fechar essa live, que já chegamos atrasado, mas falamos bastante, né? Conta um pouquinho pra eles da onde surgiu o nome Par de Vasos. Perguntava. Resumidamente. É difícil falar resumidamente, porque a história é grande, mas enfim. O nome Par de Vasos não tem nada a ver com vaso, gente. A gente decidiu... Quanto tempo faz que a gente criou? O 2013. Em 2013, a gente criou um blog onde eu e a Ari vestíamos bastante... A gente faz isso até hoje, né? Estamos aqui de cinzinha e tal. A gente sempre se vestiu muito parecido, assim, né? Os amigos sempre brincavam, chamavam nós de Par de Vaso. Então, a gente decidiu criar um blog aí onde a gente falava sobre moda, né? Que a gente gosta bastante também, né? Do nosso estilo de vida em relação à moda também. E lá a gente fazia muitas fotos usando a mesma roupa, né? Ou com roupas parecidas. Por isso, Par de Vaso foi o nome do blog. Mas nunca a gente pensou em trabalhar com vasos, tá? Isso foi só... que foi, sério? Quer participar do Par de Vasos também? Aí foi só... Quanto tempo agora faz que a gente está? 3 anos? Mais ou menos, um pouco mais de 3 anos atrás que a gente decidiu aí que o Par de Vaso foi começar a fazer vasos, né? E a gente virou o Par de Vasos que vende vaso. É coincidência, mas é isso aí. A história resumida é isso. É isso aí, gente. A gente conta mais em alguns vídeos aqui, um pouquinho mais da nossa história, caso vocês queiram saber, tá? Tem bastante curiosidade legal.
Pra fechar aqui, ó, deixa eu ver esse comentário aqui. Opa, perdi o comentário. Mas aqui tinha um comentário bem bacana falando que a pessoa quer aprender mais com a gente e sabe que a gente é bastante exigente, que não reprove ela. Não, imagina, gente. Estamos tudo aqui para aprender, né? A ideia é aperfeiçoar. Ninguém nasceu sabendo, todo mundo começa de algum lugar, o negócio é aperfeiçoar. A gente é exigente para fazer um trabalho legal, mas a gente é bem gente boa, posso garantir. Tá? Fiquem bem tranquilos que a gente é bem de boa. Gente, muito obrigada por terem assistido mais uma live, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa específica desse assunto, acho que é bem legal deixar um comentário aqui pra gente, porque a gente pode pensar em mais lives falando aí desse universo das plantas também, que é tão importante pra gente também, né? Então é isso, muito obrigada, beijo Renata, dos profs, gente boa. Um beijo, gente, até amanhã no Instagram e já no YouTube também. Tchau, pô. Vem dar tchau, Célia, vem, dá tchau, pessoal, tchau, pessoal.